Fala rapaziada, como que vocês estão? Tranquilos? Eu espero muito que sim, trazendo mais um vídeo reação para esse lindíssimo canal. Mas antes de tudo, vou estar mandando um salve pra vocês que comentam nos comentários e ficam em destaque. Salve primeiramente aqui para o Samu Gamer, salve também para o Messias Rocha, pro Anti245, pro Black PQ99, pro Di Almeida Fabrício, pro Flash Clips Oficial, pro Jonathan Kelvin, pro Smartphone Atitus, né? E pro Paul Rudo, é isso, espero ter pronunciado corretamente, salvezão especial pra todo mundo. Enfim galera, vocês me recomendaram muito mesmo pra mim tá vendo este vídeo. O nome é Amanhã, no caso é hoje, né, o lançamento, né. Assista antes de jogar, lançamento de Poppy Playtime 3, últimas teorias, o que esperar. Rapaziada, vocês me recomendaram muito pra mim tá vendo esse vídeo, então a gente vai tá vendo aqui antes de jogar. Faltam ainda 3 horas pra lançar Poppy Playtime 3, 2 horas aí. Enfim, a gente vai tá vendo aqui antes de jogar esse jogo. E lembrando que eu vou estar jogando no meu canal de gameplay, se você quiser acompanhar. Hoje eu vou jogar, vou ver se o vídeo sai até amanhã de gameplay no canal de gameplay pra vocês, beleza? Enfim, bora ver como que tá aí, play! Esse vídeo aqui é pra você que, assim como eu, tá ansioso demais pra jogar Poppy Playtime 3. Esse vídeo aqui é pra você não perder nenhum detalhe, nenhuma pergunta que precisa ser respondida no terceiro capítulo da série. Quais personagens tem que aparecer, quais são os mistérios que tem que ser resolvidos e o que não pode faltar dentro de Poppy Playtime 3. Eu vou falar as minhas especulações do que eu acho que vamos encontrar dentro do capítulo 3 amanhã, que é o dia do lançamento do jogo. Inclusive vai ter live aqui, eu já convido você a assistir junto comigo essa obra-prima que vai ser Poppy Playtime 3, e vamos ver o que eu vou acertar e o quanto eu vou errar nas minhas especulações. E também convido você a deixar as suas especulações pra gente definir o que achamos que não pode faltar em Poppy Playtime capítulo 3. Também vamos dar uma relembrada em coisas importantes que foram ditas pra gente não esquecer do caminho que a história de Poppy Playtime 3 está seguindo, beleza? E aí sim eu posso dizer pra vocês que finalmente podemos dizer que a gente não precisa esperar mais nem um pouquinho pra jogar o tão aguardado capítulo 3 de Poppy Playtime 3. Gente, foi tantos meses de espera e agora finalmente a gente vai ter as respostas que a gente sempre procurou saber durante tanto tempo. Isso é um fato, porque Poppy Playtime 3 já prometeu responder muitos mistérios que foram colocados nos outros 2 jogos. Ao mesmo tempo, já foi levantado pelos próprios desenvolvedores, que falaram que vamos ter respostas, que também teremos novas perguntas. Afinal, esse novo capítulo vai ter uma maior duração e tem muito mais espaço para desenvolver a sua história. E essa informação, eu sei, é um prato cheio, porque a gente tem muitas perguntas, mas muitas perguntas mesmo. Tanto é que esse vídeo aqui ele vai ser para isso, comentar os mistérios e teorias, né, que deverão ter grande espaço dentro desse capítulo, e aquilo que a gente acredita que não pode faltar de jeito nenhum em Poppy Playtime 3, que a história não se perca nesse ponto. E para algumas perguntas, a gente não sabe se elas vão ser totalmente esclarecidas ou se vai ser só uma parte delas. Mas independentemente da conclusão, eu quero listar aqui para vocês umas perguntas que a gente precisa ter resposta e também algumas teorias que eu acredito que vão se concretizar. E eu já quero começar falando dos personagens novos, que realmente é um dos principais destaques do vídeo, né? Isso aqui claramente se trata do tópico mais lógico, porque a gente vai ter uma série de personagens novos do capítulo, que no caso são os Smiling Creatures, as tais pelúcias sorridentes, que teoricamente serão nossos próximos inimigos da série, mas quem sabe, né? Pode ser que eles sejam aliados. Eu acredito, inclusive, que eles são nossos aliados de certa forma, até porque o Dog Day tem um dublador que vai conversar com a gente, e segundo a thumbnail que foi mostrada do trailer de Gameplay 2, né, a thumbnail oficial da Mob Games, parece que o Catnap está manipulando todos os Smiling Creatures, que um detalhe interessante que eu já falei aqui no canal é que somente o Dog Day parece estar vivo ainda, visto que quanto mais a gente se distancia para a esquerda ou para a direita, a gente vê que os Smiling Creatures eles estão cada vez mais acabados, destruídos, inferindo pra gente a ideia de que talvez eles tenham sido tão usados pelo Catnap com o tempo que acabaram morrendo. Então, pra mim, minha teoria, os Smiling Creatures eles são inocentes, mas são manipulados pelo gás sonífero ou por outros artifícios pelo Catnap a nos atacar. Será que eu vou acertar? De qualquer forma, até agora a gente viu apenas o Catnap e Dog Day em cenas claras de perseguição, mas a gente sabe que existem outros ainda vivos, como
como a Bobby Bear Hug que a gente viu nessa filmagem aqui, mas alguns dizem que até mesmo essa filmagem era o Catnap controlando a Bobby Bear Hug. Será? Será que ela tá viva? Será que ela tá morta? Será? Dentro desse contexto geral, tá, o Catnap, o Theodore Grumble, se mostrou como um gigantesco Bigger Body. Já o Dog Day, diferentemente do que muitas teorias apontavam, parece que foi mostrado como um experimento pequeno, apesar de que ele foi mostrado de forma diferente lá no primeiro trailer de gameplay e do segundo trailer de gameplay. Vocês veem que tem uma diferença, principalmente de tamanho, e isso começou a induzir teorias de que a gente teria Smiling Critters e experimentos menores e um Dog Day, um Bigger Body, enquanto os outros todos Bigger Bodies teriam já sido mortos, como justifica essa thumbnail que eu falei pra vocês, essa teoria. Então a gente teria sim Bigger Bodies e experimentos menores, sendo que os Bigger Bodies todos, tirando o Dog Day, já morreram nas mãos do Catnap. Seria bem assustador pensar nisso, né? De qualquer forma, esse Dog Day pequenininho que foi apresentado pra gente, uma cena rápida, ele corre numa velocidade incrível pra alcançar a gente no meio de um cenário de uma espécie de casa de brinquedo que, presumidamente, vai se tratar da Playhouse, que é uma das áreas exploráveis da Playcare. Claro que além dessa dupla Catnap e Dog Day, a gente sabe que a gente vai encontrar de alguma forma os outros 6 integrantes do conjunto de pelúcias, mortos ou vivos. Eu espero que pelo menos vivos, né? Pelo menos os experimentos pequenos. E eu tô falando dos Smiling Critters que vocês já conhecem, mas vamos relembrar: Hop Hop Scoff, Bubba Bubba Fant, Piggy Pig, Bobby Bear Hug, Kicking Chicken e Crafty Corn. Até aqui a gente não viu nada sobre esses seres, o que nos faz pensar se foi apenas uma decisão de não soltar tantas informações dentro do trailer, ou se a gente vai encontrar uma grande surpresa reservada a esse elenco dentro do capítulo, e eu acho que vai ser isso. Não faz sentido criarem os Smiling Critters e eles não estarem presentes no capítulo 3 de forma bem icônica e bem marcante, até porque a gente já tem até os nossos favoritos. No meu caso, eu gosto muito da Hop Hopscotch, é minha favorita. Quero saber, deixa aqui nos comentários qual o seu Smiling Critter favorito. Algo que eu queria comentar também é que a gente não sabe se cada um desses experimentos, os Smiling Critters, vão ser considerados experimentos únicos, ou se teremos vários de cada. Eu sei que fica meio confuso, mas, por exemplo, aqui a gente sabe que o Catnap vai ser um experimento único, o Bigger Body 1188, se tratando de um único ser dentro do universo Playtime, assim como era Boxy Boo, Mom Long Legs e Huggy Wuggy, por exemplo. Mas como o restante dos Smiling Critters parecem se tratar de figuras pequenas em sua essência, experimentos pequenos, parece existir uma chance de que eles sejam trazidos como mais de um único indivíduo, como um pequeno exército de Kicking Chicken furiosos, por exemplo. Imagina isso vindo na nossa direção. A gente sabe que a gente tem os Hugs, então seria possível alguma coisa nesse sentido também. E aqui existe sim a possibilidade disso acontecer, mas se a gente tivesse que apostar, eu acho que é mais provável que exista apenas um Smiling Critter de cada, assim como o Catnap e, é lógico, o Dog Day. Por quê? Porque eu acho que isso traz mais essência, mais personalidade para esses Smiling Critters, e personalidade é justamente a palavra que os define, tanto que eles defendem virtudes diferentes dentro da creche, como conhecimento, amizade, amor, criatividade e por aí vai. Só que o que mais me deixou em dúvida com relação a isso é o Dog Day, né? Que existe essa hipótese que a gente criou, parece quebrar tudo por conta do Dog Day, porque esse Smiling Critter até aqui se mostrou uma figura misteriosa, né? E que rendeu até alguns vídeos aqui dentro do canal. E por isso eu acho que ele merece uma grande interrogação a respeito da sua real história, até porque eu acho que ele vai ser muito importante no embate contra o Catnap. Então, eu quero falar sobre isso com vocês porque eu acho que vai ser o cerne da história, e eu espero que eu esteja certo, porque eu já bati nessa teoria muitas vezes. Do que se trata isso sobre o Catnap versus o Dog Day? Durante muito tempo, onde as informações sobre os capítulos eram vagas, muita gente passou a levar em conta a teoria da dualidade. Então, achando que esse equilíbrio, mesmo que não fosse perfeito, marcaria parte da temática desse capítulo. Quando eu falo desse conceito da dualidade, aqui pelo menos, eu tô me referindo aos dois lados da moeda que é representado pela fábrica Playtime. Entende o que eu quero dizer? É mais ou menos assim. Da mesma forma que nós temos os funcionários e os seus diretores, nós temos os pequenos experimentos e os Bigger Bodies. Assim como temos a Pop tentando salvar os experimentos perdidos na fábrica, e temos também o protótipo tentando dominar esses experimentos. Tá vendo as dualidades? Mas elas não param por aí. A gente tem também a Kissy Missy de um lado e o Huggy Wuggy do outro. E agora em Pop Playtime 3 a gente tem uma outra dualidade muito forte, que é o Catnap, um gato com o símbolo da lua, da noite e do sono. E do outro lado nós temos o Dog Day, um cachorro, o símbolo do dia, da luz e liderança, da atividade. É o
exato oposto do É o Catnap, oposto, entende? Falando realmente. por essa perspectiva, até parece que o Dog Day será um contraponto ao vilão Catnap, pra nos ajudar, né? Que a gente vai precisar do Dog Day pra derrotar o Catnap. E, inclusive, pode ser por isso que o Dog Day aparece preso no primeiro trailer de gameplay, porque ele realmente foi contra as ordens do Catnap, foi contra aquilo que o Catnap acreditava, que é o 1006 ser um deus, né? Se recusou a aceitar as ordens do 1006 e acabou perdendo numa luta pro Catnap e acabou sendo preso. Inclusive, a gente vê no trailer várias vezes que o Dog Day parece se arrastar, independente se for aquele pequeno ou aquele maior, ele parece se arrastar, como se não tivesse pernas ou dificuldades de mobilidade. E nesse documento aqui, na primeira página, a gente vê que eles falam sobre experimentos 1186 e 1187 que foram falhos, dando uma dica de que talvez existam outros Bigger Bodies que foram falhos, ou seja, que realmente tem algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, seja física, motora, mental, seja o que for, mas não necessariamente que eles foram descartados, que eles foram criados, mas estão incompletos. Quem sabe um deles não seja o Dog Day e tentou entrar em confronto com o Catnap e perdeu. Será que é isso? Será que essa falha é justamente o fato dele não ter pernas? Poderia ser interessante pode essa ser. ideia. Isso Pode faz ser. pensar que o Dog Day, então, ele reuniria os Smiling Critters para tentar fazer uma espécie de motim contra o Catnap, mas acabou perdendo, e o Catnap matou todos os outros Smiling Critters, mas deixou o Dog Day preso até hoje. Só que após os lançamentos dos últimos trailers e das últimas imagens de divulgação, parece que não é exatamente o caso, porque o Dog Day parece estar sendo controlado para vir atacar a gente. Eu já falei várias vezes que o Dog Day tem um dublador, o Paul Dwayne Jr., né? E parece que ele vai ter umas linhas de diálogo importantes junto com o protagonista. Então ele não vai ter somente perseguição, e parece que também não vai ser somente um inimigo. Ele vai ter momentos em que ele vai estar nosso inimigo, porque vai estar sendo manipulado, mas nos outros momentos ele vai ser nosso principal aliado contra o Catnap e nos explicar a história desse gato roxo que antes já foi chamado de Theodore Granville. Mas ao que tudo indica, parece que o Dog Day vai ser sim um inimigo nosso, né? Um experimento refém do Catnap, provavelmente manipulado por ele, e o que dá a entender que ele vai ser uma espécie de seguidor viciado na substância do gás vermelho. Bem, após todas as informações que a gente teve até aqui, esse parece ser o caminho mais lógico, mas perceba como tá confusa a história do Dog Day, né? Tá Só mesmo. que existe uma segunda opção que eu queria comentar com vocês, que eu acho que é esse o caminho que a gente vai ver em Poppy Playtime 3. Vamos falar então sobre esse mistério do Dog Day. Algo que tá deixando muita gente ansiosa e curiosa para finalmente descobrir a verdade é sobre a tal possibilidade da existência dos dois Dog Day. Sim, a gente acabou de falar, né, que o mais provável é que exista apenas um Dog Day, assim como deverá existir apenas um Smiling Critter de cada. Mas dentro de todas essas especulações, ainda temos que contar sim com a hipótese de que existe algum tipo de mistério por dentro dessa figura em particular. E o motivo desse mistério existir é simples. O Dog Day foi mostrado preso, acorrentado por crimes de heresia contra o protótipo 1006. E sim, é o próprio Dog Day. A gente já confirmou isso, inclusive aquela voz que aparece, né, falando esse é o Catnap, né, e é isso que ele faz com os hereges. Isso foi o dublador do Dog Day que falou. Ele mostrou pra gente essa mensagem, mostrando que foi o Dog Day que estava falando com a gente naquele momento. Só que se a gente olhar para suas proporções, ele nem de perto seria tão grande quanto o Catnap, talvez até pelo fato de não ter pernas eficientes, né? Porém, parece muito maior do que o experimento que nos persegue nos canos de brinquedo da Playhouse. Realmente. Ou seja, um Dog Day que Bem nos maior. persegue no primeiro trailer de gameplay parece muito maior que o segundo Dog Day que aparece no segundo trailer de gameplay. Por que que tem tanta diferença? Começa a ficar uma grande dúvida. Realmente se tratam da mesma figura ou são diferentes? Será que eles também têm a capacidade de contorcer seus ossos para diminuir de tamanho, assim como o Catnap faz? É uma possibilidade. Outra evidência que parece corroborar com essa dúvida é que, pelo que foi mostrado no trailer, o Dog Day estará preso dentro da Home Sweet Home. A gente tem na imagem, assim, bem direta, uma porta com uma cela que tem o desenho do Catnap, que eu acredito, já falei em outras teorias aqui, que aquela cela era usada para prender Day, crianças, né? Travessas pelos funcionários da creche, e hoje em dia é usada pelo Catnap para prender o Dog Day ali dentro, né? Nessa cena é mostrada a casa em seu interior, a gente vê essa porta com um ícone de um sol, e a gente presume que vai ser a câmara onde o Dog Day se encontra preso, que a gente viu lá no primeiro trailer de gameplay. Mesmo que não tenhamos como confirmar isso, porque ainda tem poucas informações, mas a gente sabe que a Home Sweet Home parece um local diferente do local onde a gente viu a perseguição do pequeno Dog Day, que parece ser mais um lugar de brincadeira, que eu acredito ser a tal da Playhouse. Então parece que a gente vai encontrar o Dog
Day preso na Home Sweet Home e ser perseguido por ele na tal Playhouse. Eu tô falando de duas localidades diferentes, o que poderia se encaixar apropriadamente caso estivéssemos tratando de dois personagens diferentes também seria uma possibilidade. A outra possibilidade é que seria um sonho, né? Que uma dessas perseguições fosse um pesadelo, assim como a gente viu o Huggy Wuggy pesadelo, né? Mas eu acho que essa teoria pode ser descartada, pois dentro das duas perseguições nós estamos com o nosso Grab Pack em um cenário que realmente parece real. Diferente lá da perseguição do Huggy Wuggy, que o cenário é completamente esquisito, num corredor todo avermelhado. Exatamente isso que eu ia falar. Com os quadros sem os seus desenhos, e também não estamos portando o nosso Grab Pack. Que lugar é esse que a gente não tá com o nosso Grab Pack? Parece realmente ser um pesadelo, então eu acredito que as perseguições do Dog Day realmente vão acontecer, tá? Outro motivo pra gente pensar sobre isso é que esse mesmo Dog Day, como eu falei, vai ter o dublador, e por isso vai se tratar de um personagem importante pra história, e não um simples perseguidor pontual que vai aparecer ali e depois vai sumir. Assim, é verdade que a gente pode estar errado, ou que apenas não temos uma outra direção pra olhar por enquanto, mas com tudo que foi informado até aqui, se tivermos de apostar, teríamos um outro Dog Day diferente dos outros Slime Critters, que seriam mais únicos. A outra opção é aquela que eu falei pra vocês, que a gente realmente, já que teria outros experimentos antes do Catnap, né, com o intuito de tentar fazer um experimento perfeito, que seria o Catnap, pode ser que esse experimento 1186 e 1187 também tenham a capacidade de contorcer seus ossos. Aí sim, a gente teria um Dog Day de um tamanho e o Dog Day menorzinho de tamanho diferente. Mas aí seriam o mesmo personagem. E para aumentar ainda mais as surpresas, tem aquela teoria de que o Dog Day não seria ninguém menos que o próprio criador dos experimentos Bigger Bodies, o Harley Sauer. É uma teoria antiga isso, né, que o único link para ela é que os dois personagens têm o mesmo dublador, e é por isso que as pessoas começaram com essa teoria. E mesmo que um profissional desse possa assim assumir diferentes papéis, diferentes vozes, não deixa de ser algo intrigante, é uma escolha intrigante, né? E é um dos grandes mistérios do capítulo para ser esclarecido. Mas apesar de termos o Dog Day, ainda tem um outro mistério que muita gente está debatendo, que é a participação de Pop e de outros conhecidos dentro desse capítulo. A gente falou muito sobre os personagens novos, que deverão realmente ser o grande foco dessa nova aventura, né? Mas a gente não pode deixar de comentar sobre a volta da Pop e de outros experimentos já conhecidos, como o caso da Kissy Missy. A verdade é que a Pop sempre se tratou de uma figura misteriosa dentro da franquia. Ela se trata da mais antiga criação da fábrica, lá em 1950, e é tipo um verdadeiro tesouro, né? Um legado do próprio Elliot Ludwig. Mas apesar dessas informações rasas que a gente tem para descrevê-la, sabemos que a verdade é uma só, que sabemos muito pouco sobre ela. A gente não sabe se ela se trata realmente da filha falecida do Elliot Ludwig, como dizem muitas teorias, né? Que teria sido trazida de volta à vida com os experimentos de Papoula, ou se ela realmente se trata de um personagem sem uma origem importante, o que eu duvido. Se Pop será apenas mais uma vítima de experimentos cruéis, sem histórico pregresso, mas que se tornou importante, entende? E reconhecida somente após se tornar a primeira boneca viva na história desse universo. Eu espero que, seja lá qual for a resposta, que ela seja revelada para nós jogadores, que desejamos conhecer mais sobre essa importante figura lendária. Eu espero que eles explorem a história da Pop. O nome dela carrega o nome do jogo e, de certa forma, da fábrica também. Então não faz sentido ela não ter uma história importante do seu passado. Verdade. Além da Pop, claro, a gente tem outros dois personagens que merecem um destaque à parte. A Kissy Missy e o Huggy Wuggy. Esse casal peludinho tem suas presenças no capítulo já confirmadas, apesar da gente encontrar em situações bem distintas. A Kissy Missy, por exemplo, vai acompanhar a Pop, né, como uma espécie de guardiã protetora da boneca. Inclusive, no segundo trailer, a gente vê que ela está colocando a Pop no chão quando a gente encontra as duas, mostrando que ela vai carregar a Pop para onde ela for. Não sabemos se a gente vai ter algum tipo de interação com elas, além de encontros casuais, porque lembra bem, né, assim como jogos do gênero, nossa aventura vai ser solitária. Então deverá existir uma desculpa aqui e ali pra gente se desencontrar e nos separarmos delas e encontrar eventualmente. Talvez a gente possa até mesmo encontrar Kissy Missy em mais de uma situação, como se passou lá no capítulo 2 de Pop Playtime, né, que ela nos ajude a passar de algum puzzle, ou nos forneça alguma chave especial, ou tem alguma interação desse tipo, mas no geral eu acho que a nossa aventura vai ser solitária. Eu acho que seria incrível se a gente visse em ação ela nos salvando de um experimento menor, por exemplo, ou até mesmo do próprio Catnap. Seria um momento de virada, onde nós jogadores teríamos uma pequena inversão dos valores, pois olha só que interessante, em jogos assim, somos nós as
presas, e nós temos que fugir para sobreviver o tempo todo. Mas se um pequeno momento, se tivéssemos um grande experimento como a Kiss Missile ao nosso lado, usando sua força de Bigger Bodies para nos salvar, sentiríamos uma grande confiança. E é bem possível, né, que ela salve a gente em alguma situação. Daria pra gente aquele sentimento de força e logo ele seria derrubado e a solidão voltaria mais uma vez. É uma representação de que é possível lutar contra os terrores que se escondem dentro da fábrica, além de apenas fugir, mas também mostra pra gente o quão nós somos vulneráveis e fracos se comparados aos experimentos Bigger Bodies que estão nos caçando. Por outro lado, a gente tem o Huggy Wuggy, né, o vilanesco monstro azul tão conhecido. O Huggy Wuggy se trata do mais popular personagem dentro da série, e seu retorno é um grande fato. Talvez nem aqui no capítulo 3, mas no futuro com certeza. Aqui dentro do capítulo 3, o Deep Sleep, meio que não parece ser ele. Quem não a gente parece vai encontrar mesmo, parece ser uma versão pesadelo dele, que deverá ser uma consequência direta do gás avermelhado do Catnap. É o que eu acho Não também, apenas essa realmente. versão do Huggy Wuggy que a gente pode encontrar, mas quem sabe encontrar dentro desse ambiente de pesadelo outros experimentos que já passaram, como Mommy Long Legs, Banzo Bunny, que também morreu, e quem sabe até mesmo Boxy Boo dentro desses contextos Dos de pesadelo. pesadelos, né? Eu acho que vai ser mais interessante a gente encontrar os experimentos pesadelos. Mas eu acho que vai ser apenas o Huggy Wuggy, o protagonista já enfrentou. O que vocês acham, rapaziada? Coloca nos comentários. Por conta dele, os mini Huggies, se aparecer mais, e por aí vai. Então eu acho que sempre vai mexer com os traumas passados do protagonista e não colocar um monstro aleatório que o protagonista nunca viu antes. Por isso eu acho que o Boxy Boo nunca vai aparecer. Inclusive, já foi dito que ele é exclusivo de Project Playtime, então é bem possível que ele não apareça. Mas tem um personagem que eu queria muito falar a respeito, que é o Bron, ou melhor, o Thomas Clark, o tal pediatra da creche. De vários segredos que eu listei pra vocês, de descobertas que a gente esperava encontrar resolução dentro do capítulo, um que eu espero muito encontrar respostas é sobre o Bron, que desde o capítulo 1 era pra ter aparecido e nunca apareceu, somente de forma pontual no capítulo 2 ali, com uma carcaça onde não tinha um experimento vivo ali dentro. Eu quero ser perseguido pelo Bron, quero saber da história dele. Na verdade, a gente já tem um pouco mais dessa história, né? O Thomas Clark, que é o Bron, ele era o pediatra da Playcare, está totalmente envolvido com a Playcare. A gente sabe que para sobreviver a um câncer terminal, o Thomas Clark supostamente se voluntariou aos 55 anos de idade para ser transformado em um experimento vivo e acabou se tornando o experimento 1199. O Bron, vale ressaltar que se a gente seguir a ordem cronológica, né, numérica dos experimentos, o Bron veio depois do Catnap, que é o experimento 1188, ou seja, Bron conhece o Catnap. Porém, como ao tentarem colocá-lo junto dos demais brinquedos, né, ele acabou gravemente ferido e isolado daqueles brinquedos, sendo levado para uma sala secreta. Então aqui em Poppy Playtime 3 eu espero encontrá-lo em algum momento, afinal, no último RG, o computador pessoal do LavePR, seu nome foi muito destacado por se tratar do antigo pediatra da Playcare, e o Thomas deve ter um papel importante, mesmo que seja resumido a transmitir alguma informação providencial. Embora eu ache que o Bron não fale, porque ele foi atacado pelos demais experimentos e teve sua garganta arrancada. Nossa. Isso pode ter sido proposital pra gente encontrar o Bron, mas ele não pode dar nenhuma informação pra gente, porque sua garganta foi devorada pelos outros experimentos. Vale ressaltar que Thomas Clark, como pediatra da creche, teve muito contato com Theodore Granville, inclusive viu o menino várias vezes, e o Catnap deve saber que aquele é o Thomas Clark, porque os experimentos atacaram o pequeno Bron justamente porque sabiam que ele veio de um funcionário da Playtime. Agora, o maior mistério pra mim são os tais espiões da Playtime. Se a gente voltar no RG do computador pessoal do LavePR, um mistério muito importante que até aqui parece ter sido deixado de lado de certa forma, mas que em algum momento deverá voltar a ser destaque dentro da história como um todo de Poppy Playtime, não só do capítulo 3. Algumas teorias se referem a eles como os tais dos espiões da Playtime, que é um grupo ou até mesmo um único indivíduo misterioso que passou a transmitir contato com o protagonista lá em Project Playtime por meio da televisão e as fitas VHS da Playtime. E, inclusive foi ele que mandou o telefone misterioso que a gente vê no trailer várias vezes. É o nosso tal presente e diz que em algum momento vai entrar em contato com a gente. A gente não faz ideia de se tratar de algum experimento criado por nós jogadores, pois a própria figura se comunica com nós jogadores informando que nós, o jogador, fomos responsáveis por sua criação, o que nos faz pensar por um tempo, né, caso se trataria de
brinquedos recentes, como o próprio Bugbot, por exemplo, o último brinquedo criado pela fábrica que a gente conhece. Então parece que não são seres humanos que estão se comunicando conosco, mas sim experimentos vivos, uma linha anônima de experimentos que está se voltando contra a creche e precisa da nossa ajuda. Isso tudo se trata de uma especulação, né? E com tantos mistérios e teorias levantadas até aqui que precisam ser resolvidas, eu imagino que esse tópico possa ser um mistério para um futuro da série, e não agora no capítulo 3. Agora a gente vai ter o contato com o telefone, mas para ter o contato com esse grupo anônimo, com essa figura misteriosa, acho que ainda vai levar um tempo. E agora a gente tem uma teoria que fala sobre as novas Grab Packs de cada Smiley Critter. O quê? Como assim? As teorias que visam comentar sobre a história e a lore secreta da série Playtime levantaram um tópico interessante para abordar, que se trata das novidades de gameplay que vão ser apresentadas graças ao novo conjunto de Grab Packs, conhecido como Grab Pack 2.0. Com as novas mãos apresentadas até aqui, teremos a possibilidade de realizar aqueles saltos especiais com a nova mão roxa, né? Que na verdade ela não só salta, ela, ao invés de puxar objetos, ela empurra objetos, o que faz a gente poder se empurrar contra a parede ou pular grandes distâncias, beleza? E também temos a mão alaranjada, que consegue disparar aqueles tiros de luz, espécie de sinalizadores, capaz de afugentar alguns experimentos, como a gente viu funcionar com o Catnap e, curiosamente, com o Dog Day também, o que levantou algumas teorias de que o Dog Day estaria sendo controlado pelo Catnap naquele momento, e é só por isso que o sinalizador funciona. Só que o mais curioso até aqui é que tanto a mão roxa quanto a mão laranja carregam uma ligação interessante. Você percebeu? Elas carregam o tema de tanto o cachorro de luz quanto o gato da noite. As cores roxa e laranja. A mão roxa, capaz de saltar longas distâncias, nos fornece a agilidade dos felinos. E a luz disparada pela mão laranja simula a luz do sol do colar de Dog realmente, Day. agora que é verdade. Esse detalhe é sensacional. Sensacional. E se formos para a mão verde, já conhecida por nós, ela se relaciona com a energia pulsante da coelhinha verde, a Hopscotch. Caramba! Fechando até aqui temos o Grab Pack azul, que estava montado no chão, né? Esse equipamento parece ser um trambolho montado, né? Semelhante a armas pesadas levadas para lidar com grandes animais, tal como o elefante azul Bubba Fent. Sim, parece uma espécie de arpão, um canhão para lidar com animais pesados, né? E aqui de todos, esse parece ser a comparação mais forçada, eu concordo com isso. Mas se tivermos que criar um paralelo, esse Grab Pack montado ao chão parece ser mais adequado para um elefante, com certeza. Então até aqui a gente teria já 4 mãos que seriam ligadas com os Mine Critters, faltando outras 4 variantes desse equipamento para lidar pelos diferentes puzzles do capítulo 3. E a mão vermelha, que seria da Bob Bear Hug, também não tem nenhum tipo de amor ou amizade, que é o que ela defende, né? Então essa teoria parece ir um pouco ladeira abaixo, mas o fato da gente ter a mão roxa que dá a agilidade dos felinos e a mão laranja que dá a luz que o Dog Day tanto quer dar pra gente, isso foi um detalhe bem interessante. Não acho que vai ser levado pra história, mas que foi um detalhe bacana. Foi. E eu queria falar agora sobre eu não tinha percebido isso. Capítulo 3, a morte do Catnap. Algo que parece inevitável é a derrota do Catnap, né, que provavelmente vai levar à sua morte. Não sabemos como a gente vai derrotar ele, mas sabemos que deverá ser brutal, porque esse capítulo 3 está muito mais insano, e como aconteceu com a Mom Longlegs, que já foi brutal, imagina agora nesse capítulo que está mais sanguinário ainda. Nossa. Uma ideia, inclusive, que já foi teorizada é que o Catnap se encontra num estado subnutrido, onde seu corpo está magro pela fome, que ele se recusa a comer por motivos religiosos, ou até mesmo por motivos de que ele guarda uma certa humanidade ainda dentro dele, já que ele foi o único experimento a não ter grandes problemas cognitivos após o seu operatório, diferente da Mom Longlegs, que teve sua personalidade afetada, ou do próprio Bron, Thomas Clark, que teve 50% do seu cérebro, da sua mente, das suas sinapses cerebrais comprometidas após a cirurgia. Então ele poderia guardar um pouco das lembranças de ainda quando era humano, de ser uma criança, e perceber que aqueles que estavam juntos na creche, aqueles experimentos da creche, na verdade eram aquelas crianças que cresceram junto com ele no passado. Então talvez ele se recuse a se alimentar delas. Quando eu digo memórias, vale lembrar que aquele cardboard lá do Bugbot diz que ele não se lembra se ele é um menino de verdade ou não, mostrando que a perda de memória parece ser algo muito comum
para aqueles que passam por os experimentos. E eu já disse isso aqui várias vezes, mas resumindo, o Catnap não perderia essas suas memórias nem capacidade cognitiva porque ele sempre quis ser um experimento, já que seu melhor amigo, o Experimento 1006, sempre foi um experimento. Então ele realmente se voluntariou, era o que ele mais queria, era ser um experimento, realizou o seu sonho e é por isso que ele não teve nenhum impacto cerebral ou cognitivo. É uma teoria, mas é importante a gente pensar nisso. Então ele poderia estar nesse estado magrelo porque se recusa a comer. É uma teoria interessante e eu acho que ela vale ser citada aqui. Mas de uma forma ou de outra, certamente Catnap vai ser derrotado de alguma forma e isso invariavelmente vai significar o fortalecimento do protótipo 1006, que acaba sempre pegando as peças dos mortos, né? Algo que fica curioso de saber é como vai ser a reação do Catnap. A Mommy, por um lado, se mostrou desesperada pela ideia de que teria seu corpo pego pelo protótipo e fazendo parte dele. Mas e o Catnap, que é seu fiel seguidor? Será que vai estar empolgado com a ideia de ser capturado e pego pelo protótipo? Parece que vai ser diferente, né? Ou será que ele vai se sentir traído pelo seu mestre, pelo seu Deus, fazer isso com o seu corpo? Difícil imaginar, isso hein? É uma coisa que a gente tem que esperar pra ver. Mas eu quero saber o que você achou dessas teorias, o que você tá pensando que não pode faltar dentro de Poppy Playtime 3. Comenta aqui, porque é muito importante saber o que vocês querem ver em Poppy Playtime capítulo 3. Vamos ver as teorias que a gente vai acertar, as que a gente vai errar. Muito terror. Você mais uma vez a acompanhar a nossa live que vai acontecer amanhã de Poppy Playtime 3. No caso hoje, né? Todos esses mistérios juntos. Eu conto com a sua presença, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra amanhã em Poppy Playtime 3. Rapaziada, Poppy Playtime 3 vai sair, vai ser lançado daqui a pouco e realmente, rapaziada, eu tô muito ansioso pra mim estar jogando esse Poppy Playtime 3 realmente, rapaziada. Uma coisa é esperado, que vai ser muito terror, vai ter puzzles e tudo mais pra gente tá passando e tudo mais. E a questão da morte do Catnap, né, rapaziada, a gente pode ter certeza que vai ser brutal, porque esse capítulo, pelo trailer, a gente viu que vai ser mais terror ainda do que foi com a Mommy Longlegs, né? E a Mommy Longlegs já foi uma morte realmente ali no final brutal. Imagina o que vai ser com o Catnap. Eu não faço ideia de como vai ser realmente, né? É só jogando pra saber, mas tenho certeza que vai ser brutal. Coloca nos comentários a opinião de vocês sobre Poppy Playtime 3, o que vocês acham que vai ser realmente. Rapaziada, eu tô muito ansioso e cara, daqui a pouquinho já tô baixando o game pra mim tá jogando, gravando e postando no meu canal de gameplay, que é o primeiro link na descrição. Resumidamente é isso, rapaziada. Se você curtiu assim como eu curti este vídeo do Terrorizando, as últimas teorias do Terrorizando realmente, teve algumas coisas ali que eu nem imaginava, tava na cara, mas eu nem imaginava, sobre as mãos ali, a mão roxa e a mão laranja, né, representando o Catnap, Dog Day. Realmente, rapaziada, são coisas assim, são pequenos detalhes que através do Terrorizando eu vou sacando ali realmente. E, cara, você assiste, às vezes, por mais que sejam teorias, o Terrorizando realmente consegue, através das teorias, né, ele traz teorias tão boas que a gente acaba realmente acreditando que é realmente aquilo. E eu acho que é. A questão do pesadelo eu tenho certeza absoluta que o pesadelo lá, a questão do Huggy Wuggy, a questão do Dog Day que aparece, não é um pesadelo, eu acho que realmente ele vai perseguir a gente. Rapaziada, coloca a opinião de vocês nos comentários. Mas eu vou deixar o meu like, mais um vídeo de qualidade do canal Terrorizando. E se você curtiu, assim como eu curti, já sabe, deixa o like, comenta aí embaixo próximos vídeos que eu posso trazer e reagir pro canal. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, vejo lá, valeu, falou, fui!